Louvado seja Deus. Me dê a oportunidade de compartilhar com você um momento da palavra do Senhor agora. Então, você que já participou da ceia, agora eu queria compartilhar também um texto da palavra do Senhor com você. Nesse domingo de Páscoa, nesta manhã da ressurreição. Não vou me delongar na palavra, espero, mas queria deixar com você uma reflexão das Escrituras que se encontra em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, do verso 1 a 8. E vou usar um texto auxiliar, que é João capítulo 21, mais um momento oportuno. Agora, Evangelho de Marcos, capítulo 16, do verso 1 a 8, a palavra de Deus diz assim: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Esse texto, obviamente, como nós já percebemos, nos fala da ressurreição do Senhor Jesus. Mas eu queria, nessa manhã, destacar para a nossa reflexão a figura dos discípulos que nos retratam o modelo às avessas do discipulado. Guarde isso. Os discípulos nesse momento aqui, embora fossem assim chamados discípulos, eles são um retrato de um antimodelo de tudo aquilo que Jesus pensou sobre o sentido do discipulado. Ser discípulo significa amar, servir e seguir Jesus até o fim. Mas os discípulos de Jesus, quando lemos o relato da paixão de Jesus, da morte, do sepultamento, de todo o seu sofrimento e da sua ressurreição, esses discípulos, exceto João, não estavam com ele junto à cruz. Só temos a informação do próprio Evangelho de João, que João, o discípulo amado, estava lá junto à cruz. Mas os demais todos fugiram. E eu gostaria de chamar a sua atenção nessa manhã para que nós pudéssemos observar o capítulo 14 do Evangelho de Marcos, esse movimento da dispersão dos discípulos para longe do sofrimento, para longe da cruz do Senhor Jesus Cristo. Tudo começa no capítulo 14. A palavra de Deus diz que Judas, versos de número 10 e 11, já estava planejando, por causa da sua ganância, da sua ambição, da promessa que lhe fora feita de dinheiro, uma ocasião para entregar Jesus e traí-lo. Tudo começa com a figura de Judas sendo o traidor. Um pouco antes da celebração da Páscoa, estabelecendo esse plano maldito, esse pacto com os sacerdotes para entregar Jesus. Continua no mesmo capítulo 14, quando Jesus, após a ceia, que nós acabamos de realizar, Jesus, após a ceia da Páscoa, diz a Bíblia que ele disse aos discípulos que estavam reunidos: todos vocês se escandalizarão de mim,
porque eu vou ferir o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Jesus ainda dá uma dica, diz assim: mas depois da minha ressurreição, vocês podem ir lá para Galileia, e lá nós nos encontraremos, lá nós nos veremos novamente. Pedro, com uma audição seletiva sobre o anúncio de Jesus, da sua morte, mas também da sua ressurreição, parece que ouve apenas Jesus dizer: eu vou morrer, eu vou ferir o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, vocês se escandalizarão de mim. E Pedro se levanta e diz: Senhor, eu jamais vou me escandalizar. E Jesus replica dizendo: Pedro, essa noite mesmo, você vai me negar. Essa noite mesmo você vai me negar. Em seguida nós entramos no relato do Getsemane, e a Bíblia nos diz que no Getsemane, antes da passagem que lemos de Marcos 16, verso 7, em que a expressão seus discípulos aparece, a última vez que essa expressão seus discípulos aparece entre o Getsemane e a ressurreição é aqui. O verso 32 diz que quando Jesus chega no Getsemane, ele disse a seus discípulos: assentai-vos aqui comigo enquanto eu vou ali orar. E quando ele leva Pedro, Tiago e João para junto de si, a sua alma se angustia. Ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui e vigiem comigo. Mas os discípulos dormem. Jesus é preso. E aí nós temos o golpe final, o tiro de misericórdia, quando a Bíblia diz que depois da prisão do Senhor Jesus, o verso 50 do capítulo 14 diz: todos fugiram e o deixaram. Então, deixando-o, todos fugiram. Diz: olha, todos os discípulos fogem. E existe até uma cena para simbolizar isso, uma cena emblemática, que é a figura de um jovem que estava coberto unicamente com um lençol. E ele foge, mas quando o perseguem, lançam mão do seu lençol e ele tem que fugir desnudo. Parece que é um emblema da fuga dos discípulos, de uma figura do vexame que esses discípulos passaram, porque eles ainda não haviam compreendido o sentido do discipulado. Eles não haviam ainda compreendido que ser discípulo de Jesus é você entender que era necessário subir para Jerusalém, tomar uma cruz e seguir Jesus até a morte, amando-o em quaisquer circunstâncias. E para confirmar esse abandono e essa negação, nós temos o célebre texto que todos nós conhecemos, da negação de Pedro. Jesus está sendo, durante toda a noite, julgado às escuras. Um julgamento tanto religioso quanto civil forçado, que não levava em conta nenhum tipo de argumento plausível para a sua condenação. Tanto é que Pilatos tenta livrá-lo, mas por fim lava as mãos e deixa Jesus ser condenado. E enquanto Jesus está na casa do sumo sacerdote, sendo julgado, Pedro está lá embaixo no pátio, e uma criada do sumo sacerdote se aproxima, ouve Pedro conversar e diz: eu te conheço. Esse sotaque é de alguém que vem da Galileia, e eu sei que você andava com Jesus. E a Bíblia diz que Pedro se levanta de ao redor daquela fogueira e diz assim: eu jamais, não o conheço, nem sei o que você está dizendo. E ele sai para o alpendre, e a Bíblia diz que o galo canta. Outra vez a criada se aproxima e diz: Pedro, verdadeiramente
és um dele, porque tu também és um galileu. E ele se levanta, pragueja, blasfema e jura: eu não conheço esse homem de quem falais. E o galo canta novamente pela segunda vez. Então Pedro se lembra da palavra que Jesus havia dito a ele algumas horas antes. E a Bíblia diz que um choro inconsolável toma conta do coração de Pedro, porque ele desata a chorar. Essa é a figura dos discípulos aqui. Homens que fogem, desnudos, com medo de tudo aquilo que está acontecendo. Não obstante isso, há um grupo aqui que vai florescendo. E esse grupo que floresce é o grupo de mulheres. Esse grupo que emerge é um grupo de mulheres que, em meio a esse cenário caótico, começam a professar a sua devoção a Jesus. E ainda no capítulo 14, a Bíblia diz que uma mulher invade uma casa. Jesus estava dentro da casa de um homem chamado Simão, o leproso. Essa mulher vem trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro. Ela quebra o alabastro, derrama o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Os discípulos se indignam. Num outro evangelho nós sabemos que é Judas quem diz isso. Se indigna e diz: que desperdício de bálsamo é esse? Esse perfume poderia ser vendido por 300 denários e darmos aos pobres. E Jesus diz: os pobres vocês sempre tendes convosco, a mim nem sempre o tendes. E ele olha para aquela mulher e diz: ela fez o que pôde, porque antecipou a unção para a minha sepultura. Já aqui nós temos o florescimento, o advento de um grupo, que são mulheres que reconhecem que Jesus é aquele que vai para a cruz, que será morto e sepultado, embora elas também, semelhante aos discípulos, não entendem que ele haverá de ressuscitar, mas elas entendem que ele haverá de ir para a cruz. E a Bíblia continua relatando, agora no capítulo de número 15, que essas mulheres vão se aproximando cada vez mais e mais. No capítulo de número 15, a palavra de Deus nos diz, no verso 40, estavam ali aonde? Próxima à cruz, ainda que numa distância de segurança, mas próximas à cruz, algumas mulheres que observavam de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, de José e Salomé, as quais, verso 41, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Mulheres que estavam servindo Jesus da Galileia até Jerusalém. Algumas permanecem observando o momento e observando Jesus indo para o Calvário, sendo erguido numa cruz, morrendo e declarando: está tudo consumado, sofrendo naquela cruz, e elas observavam de longe. Um homem chamado José de Arimateia requer o corpo morto de Jesus para enterrá-lo. Ele compra um lençol novo, envolve-o num lençol e o coloca numa tumba, o coloca numa gaveta que era dentro de uma caverna escura e úmida. E esse homem é observado, verso 47 do capítulo 15, por Maria Madalena e Maria, mãe de José e de Tiago, que observavam exatamente onde Jesus estava sendo posto. E aí nós entramos no texto que lemos. Por isso a Bíblia diz que a revelação primeira da manifestação do Cristo ressurreto se dá a mulheres, a Maria Madalena, a Maria, a Salomé, porque essas mulheres, quando findou o sábado, o Shabat, o dia do descanso, talvez por volta das 18 horas, elas já saíram correndo e foram comprar aromas porque elas queriam homenagear Jesus. Segundo o Evangelho de João, nós sabemos que o próprio José de Arimateia já havia feito um tipo de embalsamamento com aromas, com mirra, com aloés, mas elas querem, talvez, como nós fazemos na nossa cultura, levar uma coroa de flores para colocar sob a sepultura do Cristo,
sobre a sepultura de Jesus. E elas, já naquela tarde, talvez correram, compraram o que era necessário, os aromas, para irem muito cedo, naquele domingo, até o túmulo de Jesus. E a Bíblia diz que elas vão, não com a expectativa de que encontrarão um Cristo ressurreto, porque, semelhantemente aos discípulos, elas não tinham essa expectativa, mas elas vão porque são profundamente devotadas a Cristo. Elas amam a Jesus. E aqui eu queria deixar com você a primeira lição da Páscoa, desse tempo de reclusão que todos nós estamos vivendo. A devoção dessas mulheres. E deixa eu lhe dizer uma coisa, meus irmãos, a vida cristã não é um conto de fadas, louvado seja Deus, porque nesses dias o Senhor está mostrando para nós que a vida cristã não é um conto de fadas, a vida cristã é um lugar de pelejas, de batalha, é uma batalha acirrada, às vezes difícil. Nesses dias Deus está mostrando para nós que a vida cristã não é termos plateia diante de nós para fazermos um show, mas a vida cristã é uma experiência de uma fé inabalável no Cristo vivo. Nesses dias, nós estamos aprendendo que a vida cristã de peregrinação não é uma vida que se vive na blindagem, que nos isenta dos aborrecimentos mais triviais até as crises mais severas e agudas da vida, não. A vida cristã de peregrinações, nós temos decepções, nós sofremos desilusões, nós olhamos de todos os lados e muitas vezes o que vemos é uma aparência total de derrota, de alguém que nos prometeu que é o Rei, que é o Senhor, que é o Libertador, mas agora está morto. Muitas vezes o sol desponta no horizonte, mas o dia permanece sombrio. E não obstante isso, essas mulheres me ensinam a possibilidade da permanência nos momentos mais escuros e obscuros da existência. Elas me ensinam a resignação, a resiliência diante do inescapável sofrimento que todos nós enfrentamos. Cada uma dessas mulheres são um singelo exemplo para cada um de nós, com uma diferença, irmãos. Muitos de nós pensamos em desistir, porque não somos resignados o suficiente, porque não temos a capacidade de olhar o sofrimento na perspectiva de Deus. Muitos de nós pensamos em desistir, com uma diferença dessas mulheres: elas vão até o fim, ainda que não estivessem com expectativa de que Jesus ressuscitaria, mas elas vão até o fim para homenagear o seu Senhor. Eu quero lhe dizer, eu e você hoje sabemos que Jesus Cristo está vivo pelos séculos dos séculos, e essa é a diferença. No meio das nossas crises, no meio das dificuldades, no meio dos sofrimentos, nós sabemos que o nosso Redentor vive pelos séculos dos séculos e é Senhor. Nós sabemos que Ele não está numa tumba, Ele não está na sepultura, Ele ressuscitou como disse, Ele está sentado no trono, Ele intercede por nós pecadores, e nós temos uma esperança viva e eterna, mesmo no meio de todo o sofrimento que há nesse mundo. Eu sei que o meu Redentor vive, em breve Ele vai se levantar e vai manifestar a sua glória entre nós. A devoção dessas mulheres é para mim uma figura de pessoas que permanecem firmes diante do sofrimento, com uma diferença: elas não têm expectativa de que Jesus ressuscitará. Eu e você sabemos que não apenas Ele ressuscitou, Ele está vivo e está assentado no trono pelos séculos dos séculos, é Senhor de todas as coisas. Mas eu queria lhe deixar uma segunda lição. E a segunda lição é sobre não a devoção das mulheres, mas a restauração dos discípulos. Irmãos queridos, se a vida cristã não é um conto de fadas, eu preciso lhe dizer também que em relação à restauração dos discípulos, a frase que me salta ao coração é que Jesus não tem lata de lixo. Quando lemos o Evangelho ou os Evangelhos,
ele declara o seguinte: a minha vontade, ou melhor, a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. A vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. João capítulo 6, verso 39. João 13:1 diz: tendo amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus os amou mesmo face à fuga, mesmo face a uma fuga vexatória, desnuda. Jesus os amou mesmo face à negação. Jesus os amou e aceitou o beijo da traição. Jesus os amou até o fim. E quando Jesus está orando, a oração sacerdotal do capítulo 17 de João, ele declara ao Pai: nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, que para isso estava destinado, mas nenhum deles se perdeu, porque eu os protegi, eu os guardei. Isso é segurança para mim, meu irmão, isso é segurança para você. Nós não nos perdemos porque Ele nos segura pelas mãos. Eu sou como uma criança que está passeando com o pai numa rua movimentada. Mas quem segura firme na mão da criança é o pai. Não é a criança que segura firme nas mãos do pai, é o pai que segura firme nas mãos da criança. E mesmo quando essa criança, inconsequentemente, quer talvez atravessar uma rua movimentada, o pai a segura. E quantas vezes nós somos crianças inconsequentes que queremos atravessar ruas movimentadas, não entendendo o perigo que isso significa, de podermos inclusive perder a própria vida, e o Pai nos segura, porque a Bíblia diz: nenhum daqueles que me deu o Senhor, que o Senhor me deu, se perdeu, porque eu os protegi. E quando nós lemos Marcos, há uma menção tão bonita. No verso de número 7, Jesus diz aos seus discípulos, porque talvez, embora parecesse que esses homens haviam perdido, o seu posto de discípulos não perderam. O anjo diz: vai e diz aos seus discípulos, porque eles continuavam sendo discípulos meus, discípulos de Jesus. E há uma menção especial: digam também a Pedro, aquele mesmo que negou no alpendre, aquele mesmo que praguejou, dizendo: nunca ouvi, não o conheço. Digam também a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia, lá vocês o verão, como ele disse. A restauração dos discípulos. E a Bíblia nos diz, irmãos, que essa restauração dos discípulos, especialmente a de Pedro, se deu quando Pedro, desencantado com a vida, resolve ir pescar. E a Bíblia diz que Jesus aparece no meio dessa pescaria. Ele e mais alguns discípulos estão no meio do mar de Tiberíades, pescando. E Jesus, à beira da praia, lhes faz uma pergunta: vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles dizem: nós nada apanhamos, mesmo que tenhamos pescado a noite inteira, nós não apanhamos nada. Jesus diz: então lance a rede novamente à direita do barco. E eles lançam, e Pedro está lá, e quando eles lançam uma pesca maravilhosa, semelhante à pesca de Lucas capítulo 5, quando Jesus chama Pedro, acontece. E agora na restauração, 153 grandes peixes são pegos por aquela rede. Quando aquilo acontece, Pedro olha para os demais e diz: é o Senhor. Com certeza é o Senhor. Ele pula no mar, sai nadando porque ele quer ter um encontro com Jesus. E à beira da praia, na simplicidade de Jesus, porque Jesus é simples, eles comem uma refeição singela de pão e peixe. A refeição mais simples que um judeu poderia ter: pão e peixe. Depois Jesus chama Pedro para uma conversa em particular. E nessa conversa, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas?
E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas. Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas. E porque Jesus havia perguntado pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Ele se entristeceu e disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E a primeira coisa que Jesus restaura na vida de Pedro é o amor. A restauração dos discípulos passa pelo fato de que discípulo de Jesus é aquele que o ama. E ainda que não o ame perfeitamente, entende que o amor dele supera toda a nossa debilidade. Que o amor dele é o amor inicial, é o amor do qual provém todas as coisas, e nós só podemos amá-lo porque ele nos amou primeiro. Jesus restaura o amor de Pedro, e não obstante isso, a Bíblia diz que depois de cada uma dessas palavras de Pedro: Senhor, tu sabes que eu te amo com toda a minha debilidade, Jesus diz: então vai e apacenta os meus cordeiros, vai e apacenta as minhas ovelhas. Jesus está restaurando Pedro ao serviço, porque antes de Jesus nos restaurar para o serviço, Ele restaura o nosso relacionamento de amor para com Ele. Jesus primeiro quer que nós tenhamos um relacionamento de amor com Ele, e depois um relacionamento de serviço. Mas como se não bastasse, Jesus estabelece as bases do verdadeiro discipulado, que esses discípulos não tinham perdido, na verdade nunca haviam entendido. E as bases do verdadeiro discipulado é a seguinte: em seguida Jesus chama Pedro e diz: venha comigo. E Pedro segue Jesus. Pedro olha e vê que João vem se aproximando, seguindo, e diz: e quanto a este? Jesus diz: não se preocupe com ele. Você me segue. Você me segue. E tudo isso que eu estou falando para você, que chegará um dia em que cingirão você e levarão você para onde você não quer ir. E isso simbolizava a morte com que Pedro haveria de morrer e glorificar a Deus. Jesus estava ali estabelecendo as bases do verdadeiro discípulo. Jesus diz: um verdadeiro discípulo meu é alguém que me ama apesar de toda a sua fragilidade, debilidade e deficiência. O verdadeiro discípulo é alguém que me serve e apacenta as ovelhas não por ganância, não por ambição, não por um desejo egoísta, mas porque me ama. E o verdadeiro discípulo é aquele que me segue, e me segue até a morte, para que a sua morte glorifique o meu nome, em nome de Jesus. O verdadeiro discípulo ama, o verdadeiro discípulo serve, e o verdadeiro discípulo segue Jesus até a morte, e morte que glorifica a Deus. Que Deus nos faça verdadeiros discípulos dele nesses tempos de aflição, em nome de Jesus. Eu posso orar com você? Me permita, se você tiver condições para isso. Mas se você não tiver, não se preocupe. O importante é que o seu coração esteja na presença de Deus. Talvez você esteja aí cuidando de alguns afazeres dentro da sua casa. Não deu para separar todo esse tempo, as crianças estão se movimentando. Então não se preocupe, Jesus, Ele não se preocupa com isso também. Ele está dentro da nossa casa, como estava dentro da casa de Marta, Maria e Lázaro. Marta trabalhando, Maria aos pés de Jesus. Dentro daquele movimento rotineiro da casa, Jesus estava lá. Mas se você pode, eu queria que você se ajoelhasse aí onde você está. Se não, prostre o seu coração na presença de Jesus. Jesus está vivo. E Ele está aí dentro da sua casa, Ele está aqui dentro desse templo nesta manhã. E que bom que é assim. Ele está dizendo para nós: eu não preciso de templos, eu não preciso de estruturas físicas, eu preciso de corações rendidos. Para que a glória se manifeste, Jesus não precisa de templos feitos por mãos humanas, Ele precisa de corações rendidos a Ele.
Então você pode se render aí onde você está e de joelhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nesta manhã de ressurreição, nós queremos te louvar porque podemos, como aquelas mulheres, permanecer firmes mesmo diante de todo sofrimento, mas com uma certeza: em breve esse sofrimento vai acabar, porque assim como Ele ressuscitou, nós também haveremos de ressuscitar, aleluia. Com a diferença de que nós sabemos que o Senhor está vivo, e que o Senhor já nos preparou morada no céu, e que em breve, Senhor, nós estaremos contigo por toda a eternidade, celebrando ao redor da mesa as bodas do Cordeiro, e declarando que Ele está vivo, que Ele é Senhor, dobrando os nossos joelhos, e confessando com os nossos lábios o nosso amor, ainda que deficiente, ao Deus vivo e eterno. Que essa devoção, como era a devoção daquelas mulheres, não se aparte do nosso coração. Mas alguns de nós, ó Deus, precisamos de restauração nesta manhã. Não entendemos o sentido de sermos discípulos de Jesus. Nos momentos difíceis nós fugimos, negamos, traímos. Não obstante isso, o Senhor não tem lata de lixo e o Senhor não joga ninguém fora. O Senhor restaura, o Senhor nos chama, ó Deus, a experimentar o milagre de uma pesca maravilhosa, a singeleza da simplicidade de uma refeição ao redor da fogueira. E o Senhor nos chama para uma conversa franca, face a face, e nos pergunta: tu me amas? Porque se nós te amamos, nós estamos aptos. Tu me amas? Porque se nós te amamos, nós somos aqueles que podem fazer parte do grupo dos discípulos. Então me sirva, porque se tu me amas, tu podes me servir. E se tu me serves, me sirva até o fim. Me siga por todo o caminho, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e glorifique o meu nome até o fim, ainda que seja com a tua morte, glorifique o meu nome. É o que diz a tua palavra, Senhor. Sendo assim, restaure aqueles que estão cansados, abatidos e prostrados, e nos levante, Senhor, no poder do teu santo e doce Espírito, em nome de Jesus. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida adore ao Senhor. está nas mãos Do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem eu sei que a minha vida está nas mãos. do meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive
Senhor, vivo, vivo, vivo Ele está pelos séculos dos séculos. Que Deus te abençoe nesta manhã, abençoe a sua casa nesse domingo de Páscoa, que Ele derrame a sua graça sobre você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, levante o rosto sobre a tua vida. Que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de você e da sua casa. Que a graça do Senhor, do Eterno, daquele que vive para sempre, que é o Senhor Jesus Cristo, seja sobre a tua vida. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, o consolo, a unção, os dons e o fruto do Espírito permaneçam sobre você agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Jesus vive. Glória a Deus.